Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez a este canal, ao canal Evoluir. Eu sou Ken Tamura e o assunto de hoje eu vou falar desse cara aqui. Na verdade, eu vou falar do livro de maior sucesso que ele teve até hoje, que é O Poder do Agora. E o que ele quis dizer com isso? Qual foi a minha percepção após a leitura deste livro? Na verdade, eu já li este livro 4 vezes, pretendo ler mais vezes, e eu garanto para vocês, é um livro sensacional. Então, eu vou falar da minha percepção, mas eu recomendo fortemente que vocês leiam. Vale muito a pena ler esse livro. E aliás, como eu acabei de dizer, vale muito a pena ler ele várias vezes, né? Eu costumo ler repetidamente os livros que eu acho que são muito importantes, que têm mensagens muito poderosas, assim como assistir vídeos várias vezes também. Então, fica aí a dica, porque na segunda vez você percebe coisas que não percebeu na primeira, na terceira vez você percebe coisas que não percebeu na segunda, e assim vai. Então eu recomendo muito a leitura desse livro, tá bom? Independente do que vocês entenderem após este vídeo, vale realmente muito a pena. Então, vamos lá? Aliás, eu queria falar para vocês o seguinte, para quem assistiu o meu primeiro ou segundo vídeo, eu falei ali que 99% das pessoas estão vivendo dentro de um sistema egóico, né? Praticamente todos nós. O Eckhart Tolle é um desses caras que está dentro desse 1%. Ok? Então, lendo o livro dele, vocês vão entender mais a fundo o que eu estou querendo dizer. Ok? Então, agora sim, vamos lá? Bom, o Eckhart ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele diz que todos nós temos uma voz que fica falando com a gente o tempo todo, né? Ou melhor dizendo, 99% das pessoas tem essa voz que fica falando na nossa cabeça o tempo todo, né? O dia inteiro, dia e noite, enfim. E o que acontece? Essa voz, ela vem da nossa mente, através dos nossos pensamentos, né? E esses pensamentos, eles surgem de acordo com as emoções negativas que nós vivemos. Então, como que ele faz essa associação? Conforme a gente passa por emoções negativas, a mente ela começa a raciocinar, né? E ela começa a criar verdades, né? Importante entender que são verdades da mente. E ele faz uma associação muito interessante. Então, assim, eu vou exemplificar para ficar mais fácil. Imagina que a pessoa ela foi assaltada andando num beco à noite, por onde ela tem que passar todos os dias. A partir desse momento, a mente dela cria uma verdade de que passar naquele beco é muito perigoso e que se ela fizer isso outras vezes ela vai ser assaltada novamente. Quando que na verdade isso não é uma realidade, isso é apenas uma coisa que a mente criou, baseada em algo que aconteceu, ok? É mais ou menos que nem o exemplo que eu coloquei no primeiro vídeo que eu pus sobre a mãe que ela acredita que se o filho tomar chuva ele vai ficar doente. Então essa crença que ela criou, essa coisa de acreditar profundamente que algo vai acontecer, veio de alguma experiência anterior que ela teve, né? Então nesse caso provavelmente ela pegou chuva ou alguma outra pessoa pegou chuva e depois ficou doente e transformou isso numa verdade. Então ele chama essa mente de o pensador e ele explica que nós precisamos aprender a observar o pensador. E o que quer dizer isso?
Quer dizer que quando a gente conseguir observar, nós vamos perceber que nós não somos o observador, entende? Porque afinal de contas, se você está observando, né, você está fora daquela situação. Então ele fala que essa observação é uma das formas de sair desse sistema, né, de sair dessa prisão mental que a mente acaba criando, né, em decorrência dessas experiências que a mente passou. Mas o que acontece, né? Ele diz que observar o pensador é uma tarefa muito difícil. Ele diz que a grande maioria das pessoas não consegue fazer essa observação porque ela criou uma identidade muito forte com o pensador. Então ela acredita que é o pensador. Então fica muito difícil de ter essa observação. E ele explica que em alguns momentos específicos, quando a gente está passando por alguma dor muito profunda, por algum sofrimento muito profundo, nesses momentos específicos é possível que a gente consiga observar o pensador. Foi isso que aconteceu com ele, inclusive. Mas se isso é tão difícil para 99% das pessoas, como é que a gente pode sair dessa situação onde existe uma identidade profunda com o pensador, a ponto da gente acreditar que nós somos o pensador? Esse é o poder do agora. Então é aí que ele ensina que quando a gente vive presente, vivenciando cada segundo, tudo o que está acontecendo com uma percepção muito forte naquele instante, naquele momento, nós não damos espaço para o pensador. E por que que quando a gente vive no momento presente, intensamente, no agora, a gente vive de uma maneira que o pensador não consegue se manifestar? Ele explica que o pensador ele precisa viver no tempo passado ou no tempo futuro. Então ele fica na nossa cabeça atuando o tempo todo no tempo passado ou no tempo futuro. Né? De que forma? Lamentando, entristecendo, com culpa, né? E esses são sentimentos e pensamentos relacionados ao tempo passado. E quando é em relação ao tempo futuro, ele fica com preocupação, ele fica com medo, ele fica com ansiedade. Esses são sentimentos relacionados ao tempo futuro. Então, quando o pensador está atuando, ele está o tempo todo dentro da nossa cabeça, não vivendo o agora. Percebe? Porque ele está ou lá atrás, né, remoendo as coisas que aconteceram, ou ele está lá na frente, né, se preocupando com medo que coisas que aconteceram voltem a acontecer, ou coisas relacionadas aconteçam. Bom, agora você já deve ter sacado quem é o pensador. O pensador é o ego. É o ego que a gente sempre fala, na verdade. E por quê? Porque, obviamente, quem vive no passado e no presente é o ego. Mas o legal é que ele explica como isso funciona, né? Que é a mente que, através dos pensamentos, esses pensamentos que é através das emoções negativas que cada um passa, cria uma realidade e a gente passa a acreditar que o que o pensador está pensando somos nós. Dessa forma a gente se identifica com o ego.
Dessa forma que nós passamos a viver dentro de um sistema egóico, sem fazer a menor ideia de que nós estamos vivendo desta maneira. Daí talvez você tenha a mesma dúvida que me veio a primeira vez que eu li esse livro. Eu pensei o seguinte: poxa, mas se a gente tem que viver no agora, e no agora não existe nada de errado acontecendo, mas como assim? E se eu estou, por exemplo, com algum problema de saúde, se eu estou com algum problema financeiro, se eu estou com algum problema no trabalho, ou o que quer que seja, isso significa que no agora não está acontecendo nada? O que é legal que ele explica? Ele explica o seguinte, que o que nós chamamos de problemas são resultados de ações que nós tivemos devido ao que? A escutar essa voz, devido a essa identificação com o pensador, com o ego. E quando ele diz viver o agora, é a gente viver o agora exatamente agora. Não é viver, por exemplo, a doença. Se você está com uma determinada doença, no agora, exatamente agora, talvez você esteja conseguindo se alimentar, esteja em volta de pessoas que te amam, talvez você esteja andando, caminhando, você esteja nesse momento, nesse instante bem. Então ele fala da gente focar totalmente no instante que nós estamos. Isso é o agora, não é em 5 minutos daqui para frente ou 5 minutos para trás, é exatamente nesse agora. Se você vai num parque, numa praça, quanto é que você de fato está lá observando a natureza, os pássaros, percebendo o ar puro entrando dentro dos pulmões, percebendo os sons à distância, as pessoas, tudo que está à sua volta. Isso é viver muito o agora, o momento presente. E aí ele explica que quando a gente vive o momento presente, o que está acontecendo? A gente está abrindo espaço dentro da nossa mente. Por quê? Porque a gente não está enchendo a nossa mente com pensamentos do ego. Então a gente está o tempo todo, normalmente, enchendo a nossa mente de pensamentos, e quando a gente passa a viver o agora, a gente vai abrindo espaço dentro da mente, vai colocando um pouco de silêncio dentro de uma mente tão barulhenta. Esse espaço, esse silêncio, ele fala que isso é essencial para quê? Para que a nossa mente consiga raciocinar melhor, ter mais equilíbrio, ter mais serenidade. Por que isso? Porque é dentro do silêncio, é dentro do espaço que nós criamos dentro da nossa mente que a gente vai conseguir escutar o divino que existe dentro de nós. É somente quando a gente abre espaço, quando a gente silencia, é que nós vamos escutar o divino dentro de nós. E então ele explica que, na verdade, se a gente for prestar muita atenção, o tempo passado e o tempo futuro não existem. Na verdade, o único tempo que existe é o agora, porque tudo acontece no agora, né? E o passado, quando aconteceu, aconteceu no agora. O futuro, quando vir, será agora. Então tudo que acontece, toda a nossa vivência acontece exatamente no agora. E na verdade, a nossa mente ela fica vagando no passado e no futuro o tempo todo. E quando a gente faz isso, a gente deixa simplesmente de viver o momento
A gente deixa simplesmente de aproveitar tudo aquilo que está acontecendo no momento agora. Esse tempo passado e o tempo futuro nada mais é do que uma ilusão, assim como o ego. Ok, mas então talvez você esteja pensando, mas se não existe tempo, se o tempo é uma ilusão, o que aconteceu e o que vai vir a acontecer são o quê? Né? A gente não precisa de experiências passadas para que a gente crie conceitos, formas, para que a gente possa se planejar, para que nós vivamos melhor, para que não cometamos os mesmos erros? Sim. E aí ele responde explicando o seguinte: existe o tempo do relógio. E o que é o tempo do relógio? É aquele tempo de coisas que aconteceram e das quais a gente aprende com essas coisas e a partir desse momento a gente vive o agora, né? Sempre o agora, já com experiências que vão proporcionar uma vida melhor. Mas quando a gente vive no outro tempo, que é o tempo psicológico, a gente não vive o agora. A gente vive o tempo todo no futuro ou no passado, né? E que de uma forma paradoxa a gente está não vivendo em tempo nenhum, entende? Então essa parte do tempo é bem legal entender o que ele quis passar, porque realmente a maior parte de nós, 99%, vive no tempo que não existe. A gente vive no passado ou a gente vive no futuro. A gente vive o tempo psicológico, enquanto que o tempo do relógio é um tempo que ele existe para que nós vivamos melhor com isso, mas não para que nós sejamos escravos do tempo. A partir do momento que a gente está sendo escravo do tempo, das nossas preocupações, do medo, da ansiedade, da tristeza, de agonia, o tempo do remorso, a gente está dentro do ego. A gente vestiu essa personalidade que, no fundo, em última análise, é uma ilusão. Não existe, mas foi criado pela nossa própria mente. Mas então, assim, de uma forma bastante simples de entender, o que é viver o agora? Para quem já faz meditação de atenção plena, vai ficar mais fácil de entender isso. Mas se você não conhece, de uma forma resumida, uma meditação de atenção plena é uma meditação onde você presta absoluta atenção em tudo que está acontecendo nesse exato momento, nesse exato instante. Isso faz com que você não pense nos seus problemas, que você não pense nas coisas que aconteceram, não te traga tristeza, não te traga preocupação, não te traga medo. Essa meditação de atenção plena é viver o agora, mas não somente em meditação, é viver o agora o tempo todo. Então, quando ele fala isso, é claro que, como eu já falei lá nos primeiros vídeos, que tudo é um processo. Então a gente precisa começar a trabalhar, a ter essa percepção de quando que a nossa mente está vagando, quando que a gente está pensando em alguma coisa lá atrás, ou alguma preocupação lá na frente, algum medo. E percebido isso, a gente trazer atenção plena para o tempo presente. Essa atenção no agora, viver o agora, como ele diz, essa atenção vai tirar a gente dessas preocupações da mente. Lembre-se, quando a gente está com a nossa mente fora do agora, nós estamos dando espaço para o ego. É muito interessante isso, né? É como a gente realmente, se a gente aprendesse a viver o dia inteiro num estado de meditação, de atenção plena, porém não em meditação,
não de olhos fechados, não num ambiente silencioso, mas vivendo a sua vida no dia a dia, fazendo tudo o que tem que fazer, mas com total atenção, com plena atenção naquele instante, naquele momento. E aí, completando esse raciocínio do livro todo, ele diz que a verdadeira salvação só existe no agora, né? E na verdade, o tempo, né, o nosso conceito de tempo, quando eu falo nosso, dentro de uma mente egóica, o nosso conceito de tempo não existe, porque esse tempo psicológico, ele não é uma realidade. Naquele exemplo que eu passei no primeiro vídeo, da mãe que estava com medo que o filho ficasse doente se tomasse chuva, dias antes de eu ter gravado aquele vídeo, eu estava com a minha esposa num parque e nós pegamos uma chuva torrencial. Não deu tempo de escapar. Sabe aquela chuva que você fica, né, até o último fio de cabelo, até o seu corpo inteiro encharcado. E tudo bem, ninguém ficou gripado, ninguém passou mal, ninguém teve qualquer tipo de mal-estar. Mas para determinadas pessoas aquilo seria muito ruim, aquilo seria, nossa, se protege logo, vai logo, se coloca uma blusa ou qualquer coisa assim, né? Por causa do medo que é dessa mente pensante, do pensador. Tá? Então são alguns exemplos para facilitar esse entendimento, mas você vai entender que é muito fácil. Se a gente não está vivendo no momento presente, no instante presente, a gente está dando espaço para que a voz do pensador esteja se manifestando e, mais do que isso, a gente está se identificando com o pensador, com o ego. Então, para finalizar, perceba como é que você está, por exemplo, durante uma conversa. Quando você está conversando com alguém, você está plenamente ali, prestando atenção na conversa, né, ali focada na pessoa, ouvindo atentamente o que ela está falando, ou você está pensando no que você vai responder para ela, ou você está pensando em outras coisas, que é o pior ainda, né? Você não está nem na conversa. Se a sua cabeça ela está vagando em algum momento fora do tempo agora, é sinal de que a gente está dando espaço para o pensador, para o ego. Tá? Então procure observar isso, procure aprender a ser um observador da sua própria mente. Isso vai fazer muita diferença no seu dia a dia, porque você vai transformar o seu dia em pequenas meditações de atenção plena, até que isso vai se transformando num hábito. E começa a fazer uma diferença enorme, porque, segundo o próprio Eckhart Tolle, as respostas começam a vir, as saídas para os seus problemas começam a aparecer e, de uma forma geral, tudo começa a funcionar, porque é quando a gente de fato se conecta com o divino, é de fato quando a gente se conecta com Deus, quando a gente silencia a mente, quando a gente acalma o nosso coração, quando a gente tira da nossa cabeça as preocupações, os medos, os anseios, as lamentações, as tristezas, a revolta, a culpa, ok? Tudo isso é muito fácil a gente perceber que tem relação total ou com o passado ou com o futuro. E para finalizar o vídeo de hoje, eu vou aqui compartilhar só algumas coisas que eu faço onde eu procuro trabalhar o poder do agora. Dirigindo, por exemplo, você pode prestar atenção no som que emite o seu carro, você pode prestar atenção de como que é o assento, o banco onde você está sentado, se ele é gostoso, se você está escutando uma música ou você está vendo alguma coisa, quanto que aquilo ali faz bem para os seus ouvidos, faz bem para você. Se você está com alguém ao seu lado,
né? Quanto que você está dando atenção para aquela pessoa naquele momento, né? Um outro exemplo que eu posso te falar é na cozinha. Então, você está cozinhando, quanto que você coloca de atenção na hora que você corta os legumes, que você prepara os elementos, que você usa os condimentos, né? Se você está cozinhando, mas enquanto você está cortando, por exemplo, os legumes, a sua cabeça está em outro lugar, você não está vivendo o agora, entende? Um outro exemplo que tem até algumas pessoas que já falaram na internet é no banho. Então, quando você está tomando banho, preste atenção naquela água que está limpando, preste atenção nos produtos que você tem, sabonete, shampoo, a esponja, a bucha, preste atenção no local que você está, se existe uma cortina, um box, um vidro, preste atenção em quanto que tudo aquilo funciona e a gente nem percebe. E junto com esse prestar atenção, agradeça, manifeste gratidão. E um último exemplo muito legal que eu lembrei é de quando a gente está comendo, né? Então, quantas pessoas elas estão comendo, né? A gente observa isso muito fácil nos restaurantes ou até mesmo dentro de casa, né? Quantas pessoas estão comendo e elas estão com aquele olhar para o nada, né? Então elas estão comendo mais ou menos assim, né? Não olham para o nada, estão pensando ali com a cabeça longe, né? Essas pessoas estão no agora? Não estão. Então, é mais um exemplo. Se isso acontece com você, você não está vivendo agora. Então, na hora que estiver comendo, preste muita atenção no alimento, tenha gratidão àquele alimento, sinta o sabor de cada coisa que existe dentro, né? Uma vez uma nutricionista falou isso e é muito legal. Perceba o sabor do arroz, do feijão, do molho, do tempero, de cada coisa que tem ali no seu prato. Sinta o sabor, né? E perceba o seu movimento, perceba como trabalha dentro da sua boca, as suas papilas gustativas, né? Como você mastiga. Tudo isso é prestar muita atenção, é desenvolver o poder do agora. Bom, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não tenho pretensão nenhuma que esse vídeo substitua o livro, né? Então leiam o livro, vale muito a pena ler esse livro. Como eu já disse, eu já li este livro 4 vezes, eu pretendo ler ele mais vezes, né? Os livros que valem muito a pena, eu recomendo que você leia pelo menos 3 vezes e colocar em prática, como já foi falado antes, ok? Então, se você gostou do vídeo de hoje, deixa seu like, dá um joinha. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Ative o sininho para que você esteja sempre recebendo os novos vídeos, esteja sempre junto conosco aqui. E, mais importante, compartilhe. Se fez sentido para você de alguma forma, compartilhe com todas as pessoas que você puder, que você gosta, que você ama, que você considera. Porque afinal de contas a gente nunca sabe a quem a gente pode ajudar, a quem pode estar precisando receber alguma palavra. Então compartilhe, tá bom? Pessoal, gratidão mais uma vez e que todos nós juntos possamos evoluir.